Olá! Hoje é dia 18 de julho de 2016 e esta é a 99ª edição do Ainda Sem Nome, seu podcast predileto sobre comunicação digital. Direto de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, eu sou o Felipe Men. E aí, Caio, beleza? Beleza, cara, curtindo uma lua cheia bem bacana hoje, hein, cara? Ou será que eu tô perdido? Não, eu acho que pode ser uma lua cheia. Até olhei pra janela aqui, mas eu não ousei me expor ao frio mais do que o necessário hoje, então tô com medo de abrir a janela aqui, ver a lua e ficar congelado, cara. Ah, então está frio aí em São Paulo. Está muito frio aqui em São Paulo, ainda bem. Ah, E bacana. seco, né? O problema é que é seco e até agora, fim do dia já, meu nariz me trai. Ah, Mas enfim, é a vida. é a vida, catotas vermelhas, né, cara? Catotas vermelhas, aqui no Ainda Sem Nome. Esse é um excelente título para esse episódio. Bacana, Muito meu cara. bem, muito bem. Muito bem. E estamos na edição número 99, rumando para a 100ª edição. Se você que está nos ouvindo, tiver alguma sugestão para alguma surpresa adicional, além da que nós já estamos preparando para todos na 100ª edição do nosso querido podcast, mande a sua mensagem para a gente lá no aindasemno.me ou na sua rede social de preferência, lá no aindasemno.me você tem acesso às nossas plataformas sociais e também no nosso Telegram, que é o 31 999750835. Você pode fazer como o Ivo Antonioni, o Albert Cardoso, o Marcelo Paulo, o Arthur Eden, falei certo? Possivelmente. Isso, o Bruno Dutra, o Rafael Damasceno, o Apolo Lira e o Camponês fizeram nas edições passadas, aí, na edição de número 97 com Alexandre Borges e na edição de número 98, que aconteceu até da gente fazer uma live durante essa edição, né, Cabeça? Exatamente. Inclusive a edição 98, para quem não sabe, está concorrendo aí no melhor chroma key de podcasts de comunicação digital feito via Skype, com um cara que está em São Paulo e um cara que está em Belo Horizonte, sabia, Caio? Exatamente, está concorrendo no melhor chroma key da semana passada. Exatamente, a categoria que é muito disputada e a gente está lutando aí para conseguir esse título tão sofrido. Juntos chegaremos lá. Juntos chegaremos lá, Caio. Deu uma melhora, você notou, Cabeça? Da edição com o Alexandre para a edição 98, rolou uma melhora na qualidade do chroma. Rolou. A curva de aprendizado, ela é sempre a maravilha, né, Caio? Vamos ser sinceros. Exatamente. O chroma, a gente fazendo daquele jeito, com o quadro aberto daquele jeito, com a iluminação daquele jeito, com a proximidade dos participantes com o fundo, tá sendo um desafio legal, cara. Os Muito outros bem. vídeos que eu faço nos estúdios da rede lá, a gente consegue afastar um pouco as pessoas do fundo, então não dá tanto reflexo, sombra, spill, né, que é aquele vazar o verde, o reflexo do verde no rosto das pessoas e tal. A gente consegue monitorar isso melhor, mas quando a gente coloca mais gente no campo, fica um pouco complicado, mas é um aprendizado e a gente está indo e está melhorando. Muito bem. Ô, Caio, em outra seara, aqui antes da gente começar a nossa querida discussão, eu queria dizer que eu corrigi uma falha de caráter na minha formação cinematográfica e assisti Taxi Driver. Assistiu Taxi Driver. Assisti Taxi Driver. Esse fim de semana, inclusive, ele foi de extremos, eu diria, porque a gente viu Taxi Driver, depois nos enfurnamos para ver Stranger Things, que recomendo aí a minha série da semana e todos deveriam ver. E depois terminamos ontem com Hotel Ruanda, que dá vontade de você tacar uma bomba atômica na humanidade e falar, falhamos miseravelmente, né? O Taxi Driver já é um trailer dessa falha, né, cara? Já é o trailer dessa falha. O Hotel Ruanda, ele é o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato, tudo junto. Enfim. Agora, poxa, cara, Taxi Driver, grande Jodie Foster, cara... Belo filme, né? Belíssimo filme. De Niro é um cara legal. E Scorsese, né, cara? Scorsese, exatamente. O Scorsese, ele pode fazer o que ele quiser, bicho. Ele pode, sei lá, o Scorsese é o Scorsese. O Scorsese tem uma série que ele dirigiu, ou ele foi o produtor executivo, não me lembro, chamada The Blues. Onde é uma série de, acho que de 7 ou 8 vídeos que fala da história do blues nos Estados Unidos. Ele foi produtor executivo, eu acho, e dirigiu um deles, porque eu sei que tem um episódio dirigido pelo Wim Wenders, um pelo Clint Eastwood, e enfim, mais outros vários.
com a história do blues nos Estados Unidos, que é sensacional, a trilha sonora é foda e os episódios também são foda. Recomendo aí que conseguir achar um. Não sei se tem no Netflix, mas tem num torrent, certamente vai estar no torrent mais perto de você, e eu recomendo muito. Isso, e aí ainda nas recomendações de Scorsese, eu acho que vale a pena correr atrás do que foi feito, né? Foram 10 episódios em uma única temporada do Vinil, que também é uma série, aí é uma série para televisão, criada pelo nosso querido Martin Scorsese, e dentre outros, se eu não me engano, o Mick Jagger está também envolvido no Vinil. Recomendaria veementemente que as pessoas assistissem. Muito bem, E muito foi bem. cancelado o Vinil. Às vezes não era só para uma, não, né? Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que deveria ter mais episódios ou mais temporadas e não vingou. Mas eu ainda assim vale, né, cara? Porque é o Scorsese. E o Scorsese ele tem uma coisa com o Leonardo DiCaprio, né, cara? O Scorsese ele é tipo muito fã do Leonardo DiCaprio. Você já percebeu que na obra do Scorsese tem muita participação do Leonardo DiCaprio, né? Sim. Ainda tem Lobo de Wall Street, tem Shutter Island, tem vários. O Shutter Island é também outro filme. Shutter Aviador, Island o Gangue de Shutter Nova Island. York. Gangues de Nova York é muito bom. Gostei do Gangues de Nova York, né, cara? Tem o. Como é que é o outro protagonista lá do Gangues de Nova York? Que é o último dos Cara, Moicanos. Daniel Day-Lewis. Esse camarada, esse Daniel Day-Lewis, cara, é a minha referência. Como o Jota Quest é referência de música ruim, sabe? Tipo assim, nada é tão ruim que é igual ao Jota Quest. O Daniel Day-Lewis é tipo a referência de ator massa, sabe? Que é tipo, o cara, ele tem a manha de para cada filme que você vê o Daniel Day-Lewis, ele é uma pessoa completamente diferente. Tanto que tem gente que não consegue reconhecer o Daniel Day-Lewis no There Will Be Blood. There Will Be Blood. Isso. There Will Be Blood. E do caralho que ele tem uma filmografia concisa, né, Caio? Porque o cara manda, tipo assim, um filme a cada 3 anos e sempre manda bem, né? Manda muito bem, manda muito bem. Isso é massa. Enfim, Enfim, grande Scorsese, e aí só aí já temos algumas referências pra gente. Mas hoje o assunto do Ainda Sem Nome vai além das recomendações, né, cabeça? aliás, só para fazer aquele gancho maroto, foi recomendado pelo nosso supergrupo do Telegram, né, Caio? Isso! O assunto de hoje foi indicado pelo Luiz Carlos Fernandes lá no nosso supergrupo do Telegram. Se você não participa do supergrupo, faça o favor, entre lá no aindasemno.me, tem o link para você entrar no nosso supergrupo. E aí você vai ver, dentre outras coisas, essa recomendação que o Luiz Carlos Fernandes fez. A galera até solicitou pelo supergrupo hoje uma live, mas como já devem estar percebendo, não rolou live. Não rolou live. É, Mas podemos até pensar para o episódio 100, se a agenda permitir, né? exato. Mas o tema que o Luiz Carlos Fernandes sugeriu, e se você esteve morando no planeta Terra nas últimas 2 semanas, talvez o tema é Pokémon Go, Caio. Pokémon Go. Quem diria que um jogo. Aliás, eu ia falar assim: quem diria que um jogo poderia causar tanto frisson na galera, mas a gente tem visto regularmente essa quantidade de frisson na galera por causa de jogos e aplicativos, né? Talvez o Pokémon Go ele quebrou um paradigma, colocando um tanto de aspas aqui, pelo fato de usar uma tecnologia que está tentando engatar, que é a realidade aumentada, né? Exatamente. E tá mobilizando muita gente. Né? É um jogo que se eu não me engano, ele ficou disponível, acho que em beta, muito rapidamente no Brasil, né? E Uhum. depois a galera não teve mais acesso. Estão aguardando ansiosamente a estreia do Pokémon Go no Brasil. E há movimentações absurdas, né, cara? Tem um vídeo rodando aí de uma galera meio que desesperada porque apareceu um Pokémon raro no Central Park, nos Estados Unidos, né, lá em Nova York. E aí a galera, sei lá, frita, né, bicho? Eu vi esse vídeo, o cara para o carro. Parece Apocalipse Zumbi ou a última busca desesperada por recursos, que o cara para o carro e sai correndo, né, bicho? Todo mundo correndo para a mesma direção, que é absolutamente
chocante. O Casey Neistat tem um vídeo também, vai estar nas recomendações do episódio, onde ele sai andando por Nova York perguntando para as pessoas que estão paradas usando o telefone se elas estão jogando Pokémon GO e as respostas vão surpreender você. A imensa maioria, exatamente. A trilha É... incidental aqui, gente, desculpa, é minha Khan produzindo uma obra de arte com uma garrafa plástica. Ah, bacana. Como chama? Olivia. Olivia Whippet, isso. Isso aí. Eu fico muito feliz com a adoção desse jogo, né, cara? É um negócio, assim, que me deixa muito alegre, né? As pessoas realmente se engajando com o negócio e participando, e eu espero que não seja uma fad, né? Que é uma coisa que vá, daqui a algumas semanas ou alguns meses, morrer. Eu gostaria que fosse especialmente a exploração da realidade aumentada, né? Que é um negócio muito presente nesse jogo. É interessante ver o uso, assim, é claro que combina o uso da realidade aumentada com um jogo, um tema que foi bastante popular, talvez na década passada, né? Exato. 2 décadas atrás, né, Cabeça? Sério? Foi isso? Foi da década de 90, é isso? Foi década de 90 ou foi dos anos 2000? Eu acho que foi 2000. É. Se não me engano, foi 2000. Eu sei que não foi a minha década, né? Não, e certamente, talvez tenha sido um pedaço da minha, mas eu não me engajei em Pokémon. Exceto por aquelas notícias que você ouvia de que Pokémon causava... ataques epiléticos, né? Ataques epiléticos, o negócio todo. Essa é a minha única referência de Pokémon, é um episódio dos Simpsons que eles tiram onda e que eu acho que o Bart tem um ataque epilético vendo o Pokémon, né? Pokémon de 95. 95, aí ó, não estou tão deslocado. Isso. Mas é incrível você ver um jogo, quer dizer, uma franquia ultra popular fazer o uso da realidade aumentada, e é muito interessante essa questão de colocar os personagens na cidade, né, cara? E você tem que ir atrás deles. Isso é um jeito interessantíssimo de você usar a geolocalização de um telefone para o jogo. Teve um frenesi. Agora, eu não sei, o próximo passo que eu queria ver era isso aplicado em outras situações, mas sem, por exemplo, ações baratas, tipo, sei lá, Dolly, colocar dolinhos pela cidade. Tomara que não adotemos esse caminho, né? Mas eu imagino que, por exemplo, essa mesma lógica do Pokémon GO, que é a dos personagens, e a história do Pokémon é que você é um treinador de Pokémon, dessas criaturas, e é um negócio, eu me lembro que era um esquema meio cruel, né? Tipo briga de galo, assim. Você tem os Pokémons e você bota os Pokémon pra brigar, né? Então é um negócio meio sádico, assim. Mas você tem a função de sair coletando Pokémons por aí. E eu acho que essa motivação para um jogo de realidade aumentada é muito bacana. Eu me lembro de um caso de jogo de realidade aumentada, que foi do lançamento de um filme, se eu não me engano foi o filme do Batman, né, que fez uma brincadeira com realidade aumentada pelas cidades para garantir ingresso para a pré-estreia do filme do Batman. E eu acho que utilizando agora uma plataforma semelhante ou a mesma lógica do Pokémon GO, isso pode proporcionar um alcance muito maior, né? Porque as pessoas podem ficar sabendo do que elas têm que procurar e de onde que elas têm que procurar por meio de aplicativos e não seguindo alguém que eles nem sabem quem é, né? Então eu imagino que o alcance pode ser maior. Então a aplicação para comunicação digital desse tipo de princípio é bem bacana, né? Mas não é novo, né, Cabeça? Não é novo, mas não sei, pelo que eu entendo, assim, pelo que eu vejo, foi um jeito... quando você vê a notícia, por exemplo, essa que também está lá nas notas do episódio, de que alguns estabelecimentos em Nova York conseguiram aumentar o número de clientes porque eles usaram Pokémon GO, eu acho que deixa de ser só uma ação do produtor do jogo, ou produtor do filme, por exemplo, e transforma com mais um canal de marketing, né?
Exatamente. Então tem um caso, né, cara, de um restaurante, eu acho, né, que botou alguns Pokémons ou alguma coisa para atrair os jogadores e aumentou as vendas, né? Isso. Isso é um negócio muito legal, né? Pode ser em volta do jogo ou pode ser usando a mesma lógica. Eu acho que isso é bem interessante. E tem todos os aspectos de um produto engajante que são desafiadores para quem trabalha com comunicação digital, né? Que é você ter a tão falada gamificação, né? Mais uma palavrinha da moda aí. Então você já está dentro do jogo, né? Então você tem aquele ímpeto pela busca por pontos, né? Então você tem uma coisa da competição, o ranqueamento, a pessoa tem que ficar engajada no jogo jogando um bom tempo. Então isso é um negócio muito bacana e eu acho que mostra que quem está fazendo sabe muito bem o que está fazendo, né? Agora, uma outra questão haja Omnichannel, né? Haja Omnichannel, porque é bem provável que você tenha que interagir de alguma forma por meio do jogo, estar presente ali no jogo de alguma forma, e também nos outros canais e nas outras formas de se relacionar com as pessoas. Né? Então é interessante. Agora, também aquele negócio, né? Não sei se é o caso de ser adequado para todo e qualquer cliente. Definitivamente. Né? Definitivamente. Talvez não seja o caso. Né? E tem coisas que assim, e nem surpreendem tanto. Né? Tem algumas comparações do Pokémon GO com o Tinder, né? E com pornografia. Tem um gráfico, onde foi que está onde é que está? Está aqui na BBC. Né, nesse link da BBC Brasil, que está inclusive mal traduzido. Maravilhosamente traduzido, né, cara? É um texto feito no dia 15 de julho que explica o que é o Pokémon GO. Você vai ver um gráfico bem interessante comparando o número de pesquisas ao longo do último mês do Pokémon GO, do Brexit, que é a questão lá da saída da Grã-Bretanha da nossa amiga União Europeia, e o termo pornografia. É engraçado que o Brexit teve um pico por volta do dia 25 de junho, que foi quando teve a votação, né? E depois foi quase a zero de novo. A pornografia tá ali, firme e forte, né? Sim, essa aí jamais parará. Tá, não. E o Pokémon GO, cara, explode e detona. A galera compara também com o número de usuários ativos do Twitter, né? Que o Pokémon GO já estava se aproximando ou se já ultrapassou o número de usuários ativos do Twitter e tal. Há algumas questões a serem consideradas, né? A primeira de todas é a idade, o tipo de aplicação, né? Não dá para você comparar, né? Até com os outros elementos. É bem mais para a gente entender o tamanho da explosão e não para verificar, porque tem gente que já gosta de brincar falando que as pessoas preferem Pokémon GO a sexo, porque procuram menos pornografia do que Pokémon GO. Todo mundo que é vivo, né, gente, sabe que o dia ele é feito de 24 horas. Dá tempo de você jogar Pokémon e de você praticar sexo. E fazer qualquer outra coisa que você deseja. Né? Então, assim, não quer dizer que porque você joga Pokémon, você deixou de fazer sexo. E também não dá pra gente comparar o Pokémon, que é um jogo, ao Twitter, que é uma outra lógica. Né? Mas é interessante pra gente ver o tamanho da explosão, o tamanho do alcance. Que, como eu disse anteriormente, eu acho que seria muito bacana que não fosse algo passageiro. Né? Eu gostaria que fosse algo mais duradouro. Calma aí, o Pokémon GO ou essas iniciativas utilizando realidade aumentada? Os dois. Tenho visto aí a experiência ordinária. Por favor, alguém que pratique mais, que jogue mais, que me fale. Mas eu tenho percebido que, apesar de ser uma plataforma, um espaço para jogos mais casuais, eu tenho visto muito engajamento em jogos, alguns tipos de jogos. Né? Os Candy Crush da vida é coisa bem pontual, mas tem o jogo dos Simpsons, tem aqueles jogos de batalha e etc, que as pessoas elas se engajam mesmo e jogam na plataforma móvel. Né? Tem um joguinho dos Simpsons aí que você tem que cuidar de Springfield, né? Que é uma coisa bem engajante, as pessoas ficam mesmo presas no jogo. E eu gostaria de ver o Pokémon como mais um exemplo disso, para mostrar as plataformas móveis como viáveis. Né? Se tiver um engajamento grande por um longo período de tempo. E tudo indica que o Pokémon vai ter.
né? Eu gostaria muito de ver isso. Né? E também, claro, né, Cabeça, o uso das marcas, o uso em estratégias de comunicação do esquema da realidade aumentada. Né? Sobre esses jogos, cara, por exemplo, eu joguei durante alguns anos Clash of Clans, que eu acho que é um dos jogos de batalha mais famosos e também um dos que teve uma matéria há algum tempo falando que a Supercell, que é a fabricante do jogo, a desenvolvedora do jogo, ela tinha uma renda, um faturamento expressivo dentro daquela equação onde 10% dos caras são responsáveis por 90% do faturamento, é tipo 2 milhões de reais por mês, um negócio assim. Aham. O problema desses jogos, e aí eu não vou colocar Pokémon nessa porque eu não tem gente jogando no Brasil, né? E como até agora era um negócio que eu passei em column porque eu não devo ter assistido Pokémon na vida, também não estava tão interessado no, no, no jogo. Mas a questão, por exemplo, do Clash of Clans, que eu acho que afasta um pouco os jogadores, no meu caso, eu deletei o aplicativo tem 2 dias do meu telefone, talvez um pouco menos. É que quando você começa a jogar, se você quiser jogar, é difícil você ser um jogador moderado, sabe? Assim, ou você não liga pro jogo, ou você vai querer jogar muito e vai querer pôr dinheiro para poder ser um jogador minimamente relevante dentro da plataforma. Aham. É, e aí, assim, o problema é que você vai chegar num ponto onde você não vai conseguir evoluir sem colocar dinheiro. Aham. E aí o jogo perde a graça, porque a disparidade entre os caras muito bons e os normais é imensa. Uhum. Então, eu não sei se é o caso de Pokémon, repito, ou se você pode comprar coisas, etc. Mas é lógico que em algum momento o uso desse aplicativo, desse jogo, vai cair se nada for feito, entendeu? Assim, por exemplo, eu tinha uma métrica muito interessante que era ver a quantidade de pessoas que jogavam Candy Crush no metrô. Para mim é o índice de popularidade do um aplicativo, a quantidade de pessoas que jogam, que usam ele no metrô. Uhum. É, Tinha uma época, cara, que Candy Crush era 8 entre 10. Hum. Porque você não precisa de internet para jogar, então naquela intermitência de sinal do metrô tá tranquilo e tal. Aí vieram todas as variantes, inclusive eu acho que até a fabricante, que eu esqueci o nome agora, criou muitas, muitas variantes do jogo e aí se perdeu. Uhum. E hoje eu acho que é um jogo marginal, talvez, assim, não é todo mundo que joga, mas ainda tem uma popularidade. Uhum. Não sei qual que vai ser o fim de Pokémon. Eu imagino que vá demandar, porque tem aquela coisa do engajamento com o espaço físico, né? Então Uhum. eu imagino que também não vai dar para você ser um jogador casual de Pokémon Go. Você vai ter que ser um jogador. Ou você entra na brincadeira ou você não entra. Aí você vai ver igual casos que acho que eu vi no Mashable do sujeito que pediu demissão para jogar Pokémon Go. Aham. Você vai ver caras igual o vídeo do Casey Neistat, que o cara comprou um Power Bank só para jogar Pokémon Go. E aí um ponto interessante é ver se vão aparecer canais, já deve ter, né? Certamente canais de Pokémon Go no YouTube com milhões de assinantes. Já tem o Pokémon Go Brasil, já tem mais de 200 mil seguidores no nosso amigo Cara Livro. Meu Deus do céu. 200 no momento dessa leitura aqui, 235.087 seguidores, o Pokémon Go Brasil. Tô vendo aqui um comentário muito interessante que o cara fala assim: agora chega, já já chega a nossa vez. É a cereja do bolo, quem ri por último ri melhor, o melhor é sempre o final. Aham. Aham. É uma coisa que eu perguntei ontem, cabeça, para a mesma pessoa que me falou que é ainda impossível dizer se os brasileiros serão capazes de destruir o Pokémon Go, dada a nossa fama de gafanhotos. O que, que você Rui acha? BR. O que, que você acha disso, cabeça? Já que o negócio é baseado em localização geográfica, a gente vai estragar a coisa pra gente mesmo, né? É possível. É. Cara,
eu acho que vai ter muito Rue BR, viu? Aham. E aí, bicho, não sei como é que vai ser. Eu não sei se, enfim, eu não sei se como a gente pode ganhar muito esse jogo, entendeu? É, talvez o brasileiro. Aí eu acho que é um negócio contestável, né? Que é essa coisa de falar que o brasileiro vai estragar a coisa. Talvez não seja bem estragar a coisa. Mas pode ser que a experiência para muitos brasileiros fique estragada por causa de outros brasileiros. Já o caso das pessoas que foram presas porque estavam atraindo jogadores de Pokémon para outros lugares para buscar os Pokémons e assaltaram essas pessoas, eu imagino essa uma prática comum nas grandes cidades, hein? Assim, pode ser que tenha gente que vai rodar, vai perder seu telefone jogando Pokémon Go, né? É bem provável que isso aconteça. Ainda mais, desculpa, em situações de grande aglomeração de pessoas, Aham. onde o cara vai estar focado ali na tela, certamente o, o mais esperto vai fazer uso disso e ganhar alguns telefones na ilegalidade. Exatamente. Então eu recomendaria aos fabricantes de acessórios que fizessem aquelas alcinhas, né? Bem Aham. presas, né? Que você possa prender na sua cintura, alguma coisa assim. Que a pessoa, para ter que levar o seu telefone, vai ter que te levar junto, né? E vai ser interessante. Eu fiquei pensando, cara, Paulista tá aberta domingo, assim, sabe? Alguém Aham. põe uma Pokébola lá no meio da Paulista, só para ver para ver aquele mesmo vídeo do Central Park acontecer na Paulista. Isso, Ibirapuera, lá em cima do Isso, Minhocão, né? isso, vai ser massa. Ou então no Cantagalo, né? No Complexo do Alemão. Vai ter uns Pokémon lá, né? Mas Sobe aí, aí, cara, galera, vem cá. mas aí tem o link providencial do Boing Boing que levanta essa questão, né? Exatamente. Por que, que o Pokémon Go não é tão famoso em comunidades afrodescendentes, né, cara? E aí, Caio? Bicho, é um esquema. Será que é intencional? Cara, eu não sei, viu? Eu não, assim, o link do Boing Boing levanta essa bola e fala muito da segregação, né? Aham. Então, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver. Poder, assim, não descartaria, sabe? Você acha? O que que você acha? Eu não sei. O próprio texto do Boing Boing ele deixa a coisa na dúvida, né? Tem menos, né? Locais para você buscar Pokémon, para você brincar com Pokémon Go em vizinhanças notadamente habitadas por afrodescendentes nos Estados Unidos. Mas ainda não se chegou a uma razão, a um motivo. Talvez, cabeça, não sei, há de se arriscar que quem fez o jogo descobriu que esse extrato demográfico, né, esse substrato demográfico, aí, essa divisão, joga menos Pokémon GO. Talvez. Né, não sei. Né? Talvez porque quem costuma curtir mais o Pokémon seja predominantemente branco. Não sei. Né? Eu, como não sou um usuário do jogo, eu tenho mais dúvidas ainda. Né? Mas não sei, não sei. Talvez isso seja uma coisa pensada, né, para chegar no público mais adequado, ou que estava mais acostumado, ou o público que havia se manifestado anteriormente, fã de Pokémon, e agora está só sendo uma consequência disso, da descoberta feita lá nos anos 1990, quando a coisa apareceu pela primeira vez. Não sei. Mas esse texto levanta uma coisa interessante no final das contas, e aí tem muito a ver com a questão da geolocalização e realidade aumentada. É, Infelizmente, do jeito que as coisas estão nos Estados Unidos e são aqui no Brasil, você vai ver poucas ações dessas em bairros mais pobres. É, é E o. assim, e digo mais, talvez em bairros de classe média alta, imagina, sei lá, tô dentro do universo São Paulo, estou falando de Jardins, Moema e afins, essas ações você não vai ver
afrodescendentes jogando ou indo lá buscar essas coisas, entendeu? No Brasil você vai ter uma dificuldade um pouco maior, né? Pelo simples motivo de que se um cara, se eu andar, se eu andar em Moema 2 horas da manhã, nada vai acontecer comigo. Uhum. A polícia não vai me parar, ninguém vai atravessar a rua, vai ser uma tranquilidade, eu vou pegar todas as pokebolas que eu quiser pegar lá. Menos, eu vou ter que brigar com os meninos de 15 anos que moram lá, né? 12 anos, essa porcaria. Aham. Agora, se eu fosse um cara negro andando lá, a polícia ia me parar, eu ia tomar porrada. E É, aí eu entre perder o hype do jogo e perder minha vida, a escolha é clara, né? deixa o jogo passar, pô. É. É. Pois é, cara, complexa a situação, né? Acho que não deveria ser assim, de forma alguma, né? Não, óbvio que não. É. E mais um exemplo de a água corre pro mar, né? Ah, o quarto mar, exato. É. Mas é uma discussão interessante. E aí seria interessante ver também outros dados sobre geolocalização e se tem essa divisão entre raça, renda e afins. Uhum. É, Porque, desculpa, jogo, sei lá, aplicativos tipo Twitter, Snapchat, deve ser, todo mundo usa, então deve seguir, basicamente quem tem um telefone, quem tem um smartphone, que deve ser a maioria absoluta das pessoas no Brasil hoje, deve ter se for jovem, vai ter esse aplicativo instalado, um dos dois, então vai estar pau a pau. Agora, esses jogos, ou enfim, eu queria ver. é. E vamos ver como vai ser. Claro, a gente já sabe que vai ser grande, mas também, talvez por causa dos nossos círculos, a adoção do Pokémon Go aqui no Brasil. Eu gostaria de. Aguardando, né? Vamos aguardar o lançamento aqui no Brasil, se é que vai ser lançado, mas vamos ver. Essa página Pokémon Go Brasil aqui tá ansiosíssima, achando que daqui a pouco. Tomara. Tomara, porque aí a gente dá um update nesse assunto aqui no nosso glorioso Ainda Sem Nome. E se você, Exatamente. exatamente, e se você que está ouvindo tem alguma coisa a dizer, alguma coisa que nós não falamos aqui, que você queira complementar sobre o Pokémon GO, entre lá no aindasemno.me e deixe os seus 2 centavos. Vai ser um prazer conversar com você e quem sabe aprender um pouco sobre o Pokémon GO. Exato. A gente tem, na audiência a gente tem algumas pessoas que desenvolvem jogos e conhecem bem esse mercado, né, cara? A gente pede encarecidamente a opinião sobre o que pode ser Pokémon Go ou o que vai ser, enfim. Exatamente. Seria muito bacana que vocês que escutam o Ainda Sem Nome e que estão envolvidos no universo da jogatina digital, que vocês também se manifestem. Exatamente. E para não deixar passar, né, Cabeça, eu acho que a gente não falou disso nas últimas 2 semanas. Snapchat ficando relevante, né, Cabeça? E Snapchat ficando relevante. Luiz Carlos Fernandes mandou esse link pra gente. As memórias do Snapchat agora, quer dizer, seus snaps não estarão mais perdidos na infinidade da internet, né? É isso aí. Eu acho que a partir desse momento o Snapchat começa a ser alguma coisa viável para as marcas. Então, não é uma coisa de, se sua marca ainda não está lá, você já está perdendo. Não. Eu acho que agora é o momento de olhar a plataforma, ver se o seu público está lá, ver se tem aderência com as suas estratégias e pensar se vale a pena alguma coisa ali. Porque já que agora é possível você ter os vídeos lá para sempre, talvez valha a pena o investimento na produção de conteúdo. Não, e o conteúdo do Snapchat, ele acho que merece ser bem tratado, né, cara? Porque é uma plataforma tão adotada por uma quantidade enorme de pessoas que ficar fazendo só videodepoimentos, eu acho que há a possibilidade de fazer melhor, né? Então, uma coisa muito interessante, eu semana passada vi aquele vídeo do Vox sobre a tecnologia que o Snapchat usa para fazer o reconhecimento facial e aplicar aqueles filtros. Aham. Aquilo era de uma empresa ucraniana, na verdade, foi vendida por 150 milhões de dólares, o que é a maior aquisição de tech da, Da Ucrânia. da Ucrânia até a presente data.
E a maioria das coisas que eu via sobre quer dizer, quando você vê os filtros aplicados e tal, eram em redes tipo Twitter, Facebook, Instagram. Então, assim, os caras tinham que tirar do Snapchat para pôr nas outras redes para que aquilo ficasse perene. Uhum. Aparentemente, agora o Snapchat vai nos permitir isso. Exatamente. Exatamente. E em breve, quem sabe, né? A gente começa a usar o Snapchat. Quer dizer, você já deve usar na cabeça. Eu não tenho nem ele instalado. Cara, eu tava aqui, eu abri o Snapchat, eu juro, vou até fazer um snap aqui, ó. Ah, Para você que está vendo ainda sem nome, deixa eu virar a câmera aqui, pronto. Para você que está vendo ainda sem nome, a edição 99 ainda sem nome, no dia 18 de julho de 2015, eu estou fazendo um Snapchat neste exato momento. Irei compartilhar com todos vocês. exato. Um dia vocês verão isso. Vou pôr a minha história aqui. Tentei te mandar aqui, cara, mas não achei. Então, Não há Caio no Snapchat. que pena. É. Toda vez que eu abro o Snapchat, velho, eu não tenho a menor ideia do que tá rolando. O Snapchat é um dos. Eu já instalei. Aí eu não entendi a interface. Da mesma maneira que eu não entendi a interface daquele VSCO-CAN. Também não dá para entender aquela interface. E eu. Das duas, uma. Eu acho que ou eu tô velho, o que seria um erro da plataforma me ignorar por causa da minha idade, ou eu acho que quem fez tá precisando levar umas aulas de design de interação. O VSOK não é difícil de usar, não. Ele é até melhor do que o Snapchat. Mas o Snapchat, cara, eu não consigo entender. E aquele negócio, né, cara? Aí as pessoas que têm 13 anos ou menos estão olhando pra gente agora e falando, vocês são dois velhos. Mas as interfaces, pessoal, elas precisam ser claras. As pessoas, ao olharem para as interfaces, ainda mais de produtos que precisam ser utilizados em massa, essas interfaces elas têm que ser claras e serem facilmente entendidas. Beleza? E o Snapchat é um claro exemplo de que talvez tem gente fazendo isso errado, né? Exatamente. E com isso vamos fazer certo, né, cabeça? Vamos abrir o espaço agora para as outras pessoas conversarem lá no aindasemno.me e também no nosso super grupo do Telegram, cujo link você pega lá no aindasemno.me e aguardando os centavinhos de vocês que ouviram este episódio. Exato. Você pode ver no aindasemno.me, no supergrupo, fazer o review no Stitcher e no iTunes, onde esses episódios também estão sendo postados, e nas redes sociais que estão todas no nosso site. É isso aí. E rumo ao episódio número 100, hein, cabeça? Rumo ao episódio número 100. A gente vai fazer o melhor para fazer o episódio memorável para vocês. É isso aí. Ficamos por aqui, né, cabeça? É isso aí, Caio. Peraí. Manda um abraço para Olivia. Hoje o Ainda Sem Nome teve uma convidada especial, Olivia Acan. A Olivia Whippet, que está aqui fazendo um som incidental. É som incidental, exatamente. Espero que não atrapalhe muito a nossa edição. A gente se vê semana que vem, Caio. É isso aí, cabeça. Um abração, até mais. Valeu, tchau, tchau.